Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. E enfim, eu resolvi aparecer aqui no canal. E enfim, né? A bonita resolveu aparecer até que enfim. Ai, gente, não repare, eu tô dando maquiada assim, é porque tava fazendo vídeo pro meu Instagram. Você que é inscrito aí no meu canal e não é inscrito no meu Instagram, vai lá. Eu vou deixar o meu Insta aqui nas descrições do vídeo. Enfim, resolvi aparecer, né, depois de 6 meses, muita correria, resolvi dar um tempo de YouTube pra me ter tempo com a minha filha, porque esse mundo de maternidade é um mundo incrível, mas também é um mundo muito cansativo. Quem é mãe aqui sabe o que eu tô dizendo. E enfim, eu vim aqui hoje contar o meu relato de parto. Tava com um pouquinho de medo, tipo, tava me preparando bastante pra mim não demorar tanto, não deixar o vídeo tão grande, resumir o máximo possível, mas também não deixar de fora nadinha o que aconteceu comigo. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, pra você ficar por dentro, pra você ajudar também o canal a crescer e me ajudar, eu serei muito, muito, muito grata. E simbora pra esse vídeo logo, pra não ficar tão longo. Enfim, vamos lá. Eu engravidei no final de abril para maio, então o meu parto estava marcado para o final de janeiro para fevereiro. E então, quando chegou janeiro, eu e minha mãe conversamos e aí nós resolvemos ir para Belém, porque eu moro no interior, então eu moro no interior de Belém, no Marajó. Então, como a minha gravidez sempre foi de risco, a minha mãe ficou um pouco com medo de eu ter um parto, tipo, antes da data que os médicos falaram, né? Então a gente foi pra Belém no meio do mês de janeiro, a gente foi pra Belém logo ficar pra lá. A gente alugou uma casa e ficamos lá durante o mês de janeiro. E, enfim, durante o mês de janeiro, gente, eu sentia muita dor de urina, muita, sabe? No final da gestação a gente já tá no limite. E aí teve um dia que eu não aguentei de dor de urina, então eu fui na emergência lá no hospital onde eu ia ter a minha filha, que foi lá na Santa Casa. E chegando lá, a médica me examinou e ela disse que eu tava com muita infecção. Eu tava com infecção e ela ficou assim muito coisa, porque já tava nos 8 meses, já tava entrando pros 9 e eu tava com infecção urinária. Sendo que eu tava tomando remédio, só que eu não tava usando o remédio corretamente. E aí ela foi me ensinar a usar o remédio corretamente e foi uma confusão em tanto. Ela ficou assim surpresa, então ela me ensinou como usar corretamente. E aí a minha mãe falou o assunto pra ela, porque os médicos que fazem o pré-natal não são os mesmos que atendem a gente na emergência. Ela que o meu problema de Wolver e que a minha gravidez era de risco, enfim, tudo aquilo. Então a médica ficou tipo assim surpresa e ela falou: olha, tu tá no final da tua gestação, tu tá só esperando a hora. Os médicos deram pra ti no final de janeiro pra fevereiro, então provavelmente tu vai ter teu filho a qualquer momento, mas tipo, é de risco a tua gravidez e a gente vai. Eu pensei em induzir teu parto. No primeiro momento eu não entendi muito induzir parto, então ela foi me explicar e eu fiquei tipo, se é o melhor pra mim, né? Tudo bem. E aí ela saiu, foi pra outra sala, resolver com outros médicos, né? Pra eles tomarem a decisão, porque só um médico não toma uma decisão dessa. E eles tomaram a decisão, assinaram o papelado e falaram: olha, tu vai ser internada pra gente induzir o teu parto. Só que como eu não tinha levado nada das coisinhas da neném, nem pra mim, então eu não fui internada nesse dia. Eu voltei pra casa pra me arrumar, pra me voltar no outro dia. E assim foi. A gente voltou pra casa e eu, tipo, me preparei, né, psicologicamente. Então a gente, no outro dia, eu me arrumei todo, já tava tudo pronto e a gente foi pro hospital.
Chegou lá, a gente teve que passar pela triagem de novo, eu teve que me consultar de novo, tudinho antes de subir, antes de ser internada. E, ai meu Deus, eu não gosto nem de lembrar disso. Eu passei na mão de uma médica que essa médica me maltratou de uma tal forma que eu não gosto nem de lembrar. Quando eu lembro, sei lá, parece que eu tô vivendo aquilo de novo. Enfim, assim como a gente conta muitas pessoas boas no nosso caminho, a gente sempre vai encontrar essas pessoas que, enfim, você já sabe. Então essa médica foi muito rude, foi muito ignorante, mas enfim, eu fui internada no dia 29 de janeiro e tá, eu subi lá pra cima. Então quem foi meu acompanhante foi meu marido. Eu sempre quis que ele ficasse comigo desde o primeiro momento até o final. Né, porque a gente entrou juntos, temos que sair juntos. Então a minha sogra com a minha mãe me acompanharam até na internação. Quando foi pra subir, meu marido foi comigo. E aí começou o trabalho. No dia que eu fui internada, não foi induzido nada. Só no outro dia. E no outro dia começou. Ai, meu Deus. Então, os médicos chegaram comigo e falaram, era hora de induzir, me chamaram e foram. Mas antes disso, eu teve que fazer tipo um exame, que eles amarram um negócio na barriga da gente pra escutar a criança, pra ver se a criança tá bem. Tá, tava tudo bem com a minha filha. E aí eles foram e eu entrei pra uma sala e os médicos mandaram tirar a parte de baixo, né, a calcinha. Eles induziram uma pílulazinha lá dentro do canal vaginal, perto do útero, do colo do útero, pro útero diminuir mais, né, porque tava muito ainda, muito grosso. Tipo, tem que ficar bem fino o colo do útero pra poder a mulher poder entrar no trabalho de parto. Foi que eles induziram a primeira pílula. Só que eu, com a minha bestagem, saí de lá, né? Fui lá pra sala onde eu tava. Me deu vontade de ir no banheiro fazer xixi. E eu fui pro banheiro fazer xixi. E eu não lembro. E enfim, né? Você já sabe. Eu acabei urinando lá e o remédio saiu. E não fez efeito logo. Então, o remédio só era induzido de 4 em 4 horas. E quando foi à noite, aí foi de novo a indução do comprimido. Mas eu não falei nada pros médicos, senão eles iam me esculhambar. E tipo assim, é muita troca de plantão. Não, nem sempre era a mesma médica, era outra médica e outro médico. E muita gente me induziu esse comprimido. E também muitos médicos profissionais me viram, né? Enfim, passei pela mão de muitos médicos. Então, eu induzi o primeiro que eu fiz xixi e foi embora lá no vaso. Aí eu fui induzir o segundo, que daí eu já não fiz a besteira de ir no banheiro, deixei o medicamento agir. E no terceiro, no quarto, eu comecei a sentir umas dores de cólica muito leves. Inclusive, a minha mãe, com a minha sogra, eles foram me visitar no hospital no dia que eu tive a minha filha. Só que eles foram à tarde, então eu tava sentindo umas pequenas dores de cólica, assim, muito leves. E eles foram me visitar, tiramos algumas fotos, conversamos. A minha mãe queria até ficar comigo pra ela acompanhar meu parto, mas eu falei, não, mãe, não. Vai ser o meu marido, porque, enfim, ela me entendeu. Então, quando eles foram embora, terminou o horário de visita, e aí eu fiquei sozinha de novo. Aí eu comecei a sentir. Aí eu fiz o quinto comprimido de indução, porque são 8 comprimidos que a pessoa faz. Caso os 8 comprimidos não dê efeito nenhum, aí eles esperam mais um pouco. Se a mulher não apresentar sinais de nada, eles fazem uma cesárea. Mas isso é muito, muito, muito raro, assim, porque esse comprimido é muito eficaz. Eu até esqueci o nome, mas eu vou lembrar antes de terminar o vídeo. Desculpa. O quinto comprimido eles induziram já era noitinha. Eram umas 7h30 da noite por aí. E, enfim, quando deu 8h30, gente, eu comecei a sentir uma dor forte, forte, forte. E não queria parar. E aí começou aquelas dores que... Ai, meu Deus, de arrancar o couro.
Enfim, daí pra corre, vai falar com os médicos que eu tô sentindo dor e eu preciso do remédio, né, do meu fator antes tipo assim, no meu pensamento eu tinha que tomar antes de, mas não, era só na hora do parto, um pouquinho antes de ter a criança que eu deveria tomar, mas não, eles me aplicaram. E, tipo, eles me aplicaram uma dosagem tão grande que ficou muito pouco reservado, né, pra depois do parto. E aí, tipo, só que demora trabalho de parto, não é uma coisa rápida, assim, de deu a dor e dilatou tudo e a criança saiu. Não, não é assim. E não sei se eu parei, mas eu vou falar de onde eu me lembro. Então, eles aplicaram uma dosagem muito grande antes do tempo. Como eu falei, parto demora. Eu pensava que era, tipo, uma coisa rápida, mas não, é uma coisa... Ai, meu Deus, eu senti uma dor que... Ai, meu Deus, eu falei isso, mas enfim. E aí começou o trabalho de eles me aplicarem e foi uma correria tanto, eu tava para uma outra área do hospital, uma outra farmácia, porque o hospital é imenso. E haja ligarem, haja coisarem, me dando dor, me dando dor, me dando dor, me dando dor. E o pior de tudo é que com essas dores eu tinha que ir em 2 eu acho, fazer aquele exame, né, pra ver o neném, aquele negócio lá que fica em cima de uma mesa, que eles colocam uns negócios pra ver os batimentos cardíacos da criança, se tá tudo bem. Agora imagina a gente com dor em cima daquilo, aí era a sensação mais, ai, sei lá, uma sensação de que eu queria que aquilo acabasse logo, mas infelizmente só tava começando. E aí foi dor, eu falei, olha amor, corre, vai falar com os médicos que eu tô sentindo dor e eu preciso do remédio, né, do meu fator antes tipo assim, no meu pensamento eu tinha que tomar antes de, mas não, era só na hora do parto, um pouquinho antes de ter a criança que eu deveria tomar, mas não, eles me aplicaram. E tipo, eles me aplicaram uma dosagem tão grande que ficou muito pouco reservado, né, pra depois do parto. E aí, tipo, só que demora trabalho de parto, não é uma coisa rápida, assim, de deu a dor e dilatou tudo e a criança saiu. Não, não é assim. E voltei. Não sei se eu parei, mas eu vou falar de onde eu me lembro. Então, eles aplicaram uma dosagem muito grande antes do tempo. Como eu falei, parto demora. Eu pensava que era, tipo, uma coisa rápida, mas não, é uma coisa... Ai, meu Deus, eu senti uma dor que... Ai, meu Deus, eu falei isso, mas enfim. E aí começou o trabalho de eles me aplicarem e foi uma correria tanto, eu tava para uma outra área do hospital, uma outra farmácia, porque o hospital é imenso. E haja ligarem, haja coisarem, me dando dor, me dando dor, me dando dor, me dando dor. E o pior de tudo é que com essas dores eu tinha que ir em 2 eu acho, fazer aquele exame, né, pra ver o neném, aquele negócio lá que fica em cima de uma mesa, que eles colocam uns negócios pra ver os batimentos cardíacos da criança, se tá tudo bem. Agora imagina a gente com dor em cima daquilo, aí era a sensação mais, ai, sei lá, uma sensação de que eu queria que aquilo acabasse logo, mas infelizmente só tava começando. Eu fiz o exame lá, quando terminou, eu já tava com mais dor e eu comecei a me desesperar. Eu comecei a gritar naquele corredor daquele hospital e já era bem noite, já eram umas 10h30 da noite. E eu gritava muito, eu não conseguia ficar dentro da sala, era horrível a dor, ela vinha em 5 minutos, era das contrações que eu tava sentindo, a minha barriga ficou dura. Eu sentia muita, muita dor. Então, uma médica chegou comigo, conversou comigo, disse que era pra me acalmar, porque não adiantava ficar assim. Mas antes disso tudo, eu já tinha tomado fator, gente. Acho que eu esqueci de citar, eu já tinha tomado fator. Eu já tinha me aplicado. Então eles me aplicaram muito cedo. De novo, uma médica conversou comigo, disse que era pra me acalmar, porque se eu ficasse muito agitada, gritando muito, eu não ia dar conta na hora de ter criança, eu ia ficar muito cansada, eu ia prejudicar minha filha. E enfim, eu escutei aquela médica, entrei pra dentro da sala. E aí eu liguei o chuveiro, fiquei lá, deixando água,
caí nas minhas costas, nas minhas cadeiras, e eu fiquei lá, gente, 1h30 debaixo daquele chuveiro. E graças a Deus tinha água quente no hospital. Ai, obrigada a Deus. E lá eu fiquei um tempão. Aí meu marido pegou, ele falou: tu tá bem? Aí eu falei: tô ótimo aqui, eu não quero sair daqui enquanto eu não tiver minha filha, mas não podia, né? Ele foi se deitar e eu fiquei lá, fiquei, mas eu tinha que sair de lá do banheiro. Enfim, eu desliguei o chuveiro e foi me deitar. Me deitar com uma dor horrível, as contrações vinham em 5 minutos. Eu conseguia um pouco, assim, tipo, relaxar, mas em 5 minutos. Era quando vinham as contrações, me dava vontade de sair correndo, gritando, pedindo ajuda, enfim. Aí eu me deitei no lado dele. Ele tava deitado na cama, né? Lá, e eu me deitei na cama no lado dele. E aí eu fiquei e peguei o lençol, fiz um nó assim, coloquei na minha boca pra me morder quando vier essas dores, pra mim não gritar, nem me desesperar, pra mim também não acordar as outras meninas que estavam internadas, que já estavam com seus bebês nas mãos. E aí foi o que eu fiz. Passou 5 minutos, deu a contração e eu peguei, mordi aquele lençol, eu mordi com tanta força, ai meu Deus do céu. E logo em seguida a minha bolsa estourou. Eu senti quando a minha bolsa estourou. E aí, depois que a minha bolsa estourou, aí já não tinha mais o tempo de 5 minutos. Era dor atrás de dor. Eu já não conseguia nem respirar direito. E aí eu acordei meu marido e não dava mais conta de andar. Pedi pra ele pegar uma cadeira de rodas pra mim. Ele foi, buscou a cadeira de rodas e eu fui lá com a médica, pedi pra ela fazer o toque, porque eu só podia descer pra sala de parto se eu tivesse com 6 ou 7 centímetros de dilatação. Ela fez o toque em mim, eu tava com 3 centímetros ainda, não tava nem um quinto pra mim poder descer. E ela falou: olha, tu vai poder descer quando tiver com 7 ou com 6, não dá pra te descer agora. E, gente, eu fiquei desesperada, e eu andava naquele hospital, eu pedia por favor, eu fui com as enfermeiras, falei: por favor, me ajude, eu não aguento mais. E ela falou: normal, você tá em trabalho de parto, é assim mesmo, mas... Ai, meu Deus do céu, foi um momento mais assim... Nunca tinha passado por isso, mas enfim, eu pensei que eu ia morrer. E aí eu pedi pra uma enfermeira me aplicar um remédio pra dor. Ela falou: olha, não vai adiantar te aplicar remédio pra dor. Eu falei: não, mas eu quero, me aplique um remédio pra dor, por favor. Ela me aplicou um remédio pra dor, mas não adiantou mesmo nada. E aí eu fui de novo com o médico pra ele me fazer o toque. Ele fez o toque de novo e disse: não tá na hora, agora que tá com 3h30 por aí. E foi. E aí eu falei: não aguento mais, eu não aguento mais. Aí foi que ele foi fazer o toque de novo e eu já tava com 5. Aí eu disse: por favor, deixa eu descer, eu quero descer, eu quero ir lá pra baixo. Porque na minha cabeça, se fosse pra lá, eu já ia ter a criança. E aí eles chamaram lá um rapaz que leva as grávidas. O rapaz veio, pegou minha papelada lá, eles assinaram e eu desci. Chegando lá, tem várias salas quando é parto normal. Então eu ia ter parto normal porque eu tinha passagem. E aí eu entrei numa sala só pra mim, tinha a cama lá, o bercinho da criança, muito bom, muito bacana mesmo, para o hospital público. Eu achei muito acolhedor. Só pra gente, uma sala só pra gente. Aí eu entrei na sala e eu já queria ter a criança, fazer. Eu não, tipo, queria que fazia força. A força vinha e do nada eu começava a fazer. A médica entrou, conversou comigo e disse: olha, não faça força porque ainda não tá na hora. Você ainda tá com 5 ainda de dilatação. Você só vai fazer força quando você já tiver com 10 centímetros de dilatação, que é o máximo que chega. Aí você vai começar a fazer força. E aí foi na hora que eu comecei a orar a Deus, pedir pra Deus me ajudar para que isso tudo acabasse logo, porque eu já não tava aguentando de tanta dor, eu suava gelado, super gelado mesmo. Eu me tremia, eu baldeei o que não tinha mais, eu baldeava água, eu fazia ânsia para baldear e já não tinha mais nada. E aí eu orei a Deus e dentro de 5 minutos, gente, foi um milagre, porque Deus estava na frente de tudo, desde o começo. Eu dilatei 10. Foi muito rápido, sendo que tinha uma menina que entrou em trabalho de parto junto comigo, junto. E ela teve o filho dela só no outro dia. Enfim, quando eu entrei em trabalho de parto, era 4 e pouco da manhã já.
E aí foi que entrou a médica, ela me examinou, já tava com 10 centímetros de dilatação e ela falou, ó, tá na hora, começa a fazer força, faz força. Ela me disse como eu deveria fazer força e aí eu comecei a fazer força e aí foi, eu fiz a primeira força, nada, fiz a segunda, fiz a terceira, eu fiz muita força. Foi que eu fiz a força errada também e enfim. Aí foi que a neném começou a nascer e meu marido tava comigo, ele acompanhou meu parto. E aí eles se esqueceram de aplicar o remédio em mim na hora, porque tipo, já tinha passado o efeito do remédio que tinha aplicado. E aí foi uma correria em tanto pra trazer o remédio pra me aplicarem. E aí eu já tava tendo a criança quando eles me aplicaram o remédio, mas graças a Deus, tipo, na hora não aconteceu nada de grave. Eu tive a minha filha 6h19 da manhã. Eles me cortaram e enfim, depois que eu tive a minha filha, logo quando ela nasceu, ela não chorou, gente, foi de um desespero em tanto pra mim, porque a criança tem que chorar e eles levaram ela pro bercinho, colocaram oxigênio pra ela chorar e foi que ela chorou. Eu acho que devido a eu gritar muito, eu não respirar direito, porque a minha bolsa já tinha estourado, então ela dependia muito da minha respiração e eu tava muito, como a médica me disse, eu tava muito agoniada e realmente eu prejudiquei um pouco a minha filha, mas graças a Deus ela tá bem. E aí, depois que eu tive a neném, eu tive muito sangramento, eu sangrei demais e me deu anemia, porque devido a ter sangrado muito, muito, muito mesmo, eu fiquei mais 3 dias internada no hospital pra eu poder tomar o resto do meu fator. Mas enfim, eu resumi tudo aqui pra não deixar tão grande o vídeo. Mas graças a Deus deu super certo. Deus colocou os médicos no meu caminho. Essa indução de parto foi muito bom, porque se fosse feito assim, na hora de eu ter a criança, enfim, na hora de ter a minha filha que tá aqui no meu braço, meu amor da mamãe. Se fosse assim, acho que seria um pouco mais correria, mais ruim, porque os médicos são médicos diferentes, são trocas de plantões, então tinha que explicar, tinha que ir atrás do remédio, sei lá. Deus, ele prepara tudo certo, Deus, ele faz do jeito mais maravilhoso possível. Eu agradeço muito a ele. E é isso, gente, meu relato de parto. Eu acho que eu não esqueci nada. Eu resumi muito pro vídeo não ficar tão grande, espero que você goste. E se você que tem o mesmo problema que eu, tá com medo de engravidar, coloque tudo na mão de Deus, que vai dar tudo certo, confia nele, que Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Em todos os momentos da nossa vida, ele se faz presente quando a gente coloca ele em primeiro lugar. E foi isso que eu fiz, eu entreguei na mão de Deus e ele cuidou. E tá aqui a minha bebezona. E é isso, gente. Se gostado do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, pra ajudar aqui a família a crescer. Da última vez que eu gravei vídeo eu tava com 92, agora eu tô com 107. Tô muito feliz por ter 107 pessoas aqui, mas eu quero muito que esse número aumente. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e beijos.